Então, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita, tanto os encarnados como os desencarnados que aqui se encontram para assistir aos trabalhos de hoje. E sejam também muito bem-vindos os que se encontram em casa ou noutro qualquer lugar, que através das redes sociais também nos fazem companhia para aprenderem, para refletirem com o tema que hoje aqui vai ser apresentado pelo nosso palestrante. O nosso palestrante de hoje é o nosso amigo Moisés Lopes, que nasceu em Porto Alegre, Brasil, e onde morou grande parte da sua vida. Ele tem formação académica em Direito e Música e é autodidata em Programação de Computadores, que jeito que ele aqui nos dá. De vez em quando andamos às aranhas com as partidas que o nosso computador nos prega. Pois, a nós. Portanto, ele estuda de forma séria e sistematizada a doutrina espírita desde 2011 e é trabalhador da Associação Cultural Espírita das Caldas da Rainha, a ACE, onde ele reside, e já agora um lembrete, a ACE faz 30 anos, ou fez 30 anos, este ano, portanto, é um número redondinho, muito lindo e muito importante, e temos todos que dar os parabéns à nossa amiga Casa Espírita de Caldas da Rainha, porque 30 anos não é um número pequeno. São já muitos anos de dedicação à causa espírita. Portanto, mais uma vez, muitos parabéns não só à Casa Espírita, como às pessoas que a têm dirigido e que nela têm trabalhado ao longo de todos estes anos. Bem-aja a todos pelo contributo que dão na divulgação desta doutrina de esclarecimento e consolo, que tanto tem ajudado imensas pessoas. E nós, cá estamos, somos crianças comparadas com a ACE, não é? Mas vamos também fazendo o nosso papel, vamos trilhando o nosso caminho, passinho a passinho, mas sempre com uma grande dedicação de todos os que aqui entram, quer os trabalhadores, quer os frequentadores, e todos colaboramos para esta casa pequena, esta casa humilde, cujo lema é humildade e aceitação, que conduz à felicidade. Pronto, portanto, é isso que nós intentamos ter nesta casa, é humildade e aceitação de todos e de tudo. E, se fizermos isso, temos possibilidade de ir à felicidade. Com tudo isto, parece que já estou a fazer a pequenina prece de abertura, que tudo faz parte, não é? Mas queremos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e dar-lhe graças pela sua obra maravilhosa. Tudo o que nos rodeia é fruto da sua obra. Toda a beleza, toda a perfeição, toda a utilidade, tudo é a sua obra. Dar-lhe graças também pela sua bondade, pela justiça das suas leis, pelo amor que ele dedica a tudo e a todos quantos criou. Estamos muito gratos, meu Deus, pois só assim nós conseguimos estar no mundo físico, tentando evoluir dia a dia para que consigamos atingir o estado de espírito puro, que é aquilo que todos nós atingiremos um dia, embora leve muito tempo. É uma escada com muitos degraus, uma ascensão muito grande que nós temos que fazer, mas todos lá chegaremos um dia. Reencarnação após reencarnação, todos lá chegaremos. E para este trabalho, para esta evolução, contamos com a ajuda de Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, que sempre nos ampara, sempre nos envia o seu amor, que nos envolve numa bolha de luz, de perdão, de caridade e de amor, e que não nos abandona, nem a nós, nem ao planeta. Agradecemos também à equipa espiritual desta casa, que foi ela a criadora
deste espaço onde nos encontramos, porque nós, equipa física, apenas somos os seus emissários, digamos assim. Somos os seres, os espíritos encarnados de que eles se serviram para criar este espaço onde possamos vir a encontrar a paz, a tranquilidade, a amizade, a partilha, o amor que aqui se vivem. E que dizer do guia espiritual de cada um de nós, do nosso anjo da guarda, que não nos abandona nunca, principalmente nos maus momentos das nossas vidas. O nosso bem-aja. E hoje vamos ter a oportunidade de saber um pouco mais da doutrina espírita que se iniciou com Allan Kardec, em França, mas que depois chegou a Portugal. E é esse trajeto, é esse início em Portugal que hoje o nosso palestrante nos vai falar. A todos, um bem-aja, uma boa semana, uma feliz semana a todos, e vamos então passar a palavra ao Moisés, se faz favor. Olá. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Obrigada a nós, Moisés. Vou só aqui ver se ponho esta outra parte aqui. Ok. Uhum. É só andar aqui certo. Para trás e para a frente. Obrigada. Ótimo. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Então, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre a trajetória do Espiritismo aqui em Portugal. Então, para começar, por que veio o Moisés se intrometer a falar sobre Espiritismo em Portugal, que nem português é? Bom, primeiro, é o país que eu escolhi para morar, é onde eu moro atualmente. Eu tenho aqui uma série de apontamentos que eu vou deixar bem pertinho de mim, porque são tantos dados que às vezes eu me perco, mas principalmente por uma outra razão. Portugal, na atualidade, ele tem um protagonismo na Europa de extrema importância. E aonde que a gente vê isso? Essa pesquisa aqui de 2023 vai nos mostrar isso. É uma pesquisa bastante grande, bastante complexa. Ela está nesse site que está escrito aí na tela, franzolim.blogspot.com. Eu tenho ela toda aqui, mas devido à quantidade de coisas que nós temos para falar, eu prefiro que a gente passe direto para o que efetivamente interessa, que é esta parte aqui, onde estão os países da Europa, a população, e ali vocês veem uma coluninha que diz centros. É o número de centros espíritas detectados por aquela pesquisa. Moisés, mas tem muito mais do que isso em Portugal. Sim, mas a pesquisa apontou esta quantidade. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é esta coluninha que está do lado, que diz AK, que é uma coluna da quantidade de centros espíritas que existiam nestes países na época de Allan Kardec. E como que tu sabe disso, Moisés? Existe um senhor chamado Washington Luiz Nogueira Fernandes, lá do Brasil, que ele resolveu fazer uma pesquisa. Ele pegou toda a revista espírita e cada vez que o Allan Kardec dizia que tinha recebido uma carta do Centro de Espírito, não sei aonde, ele anotava. Então, ele fez um mapa de todos os centros espíritas que aparecem na revista espírita, ao longo de toda a sua edição, até, claro, a desencarnação do Kardec. Tá? Então, o que a gente vai ver ali? Na França, por exemplo, na época do Kardec, havia 161 centros espíritas. Hoje tem apenas 15. Em Portugal, ao contrário, na época do Kardec, nem referência há sobre centros espíritas aqui em Portugal. Claro que havia, como a gente vai ver depois, mas não tinha referência na revista espírita. Mas hoje tem 69. É disparado o maior número de centros espíritas na Europa. Por isso que eu digo que Portugal tem hoje um protagonismo na Europa, dentro da doutrina espírita, como nenhum outro país tem. E para entender como que a gente chegou lá, é que eu comecei a pensar sobre isso.
E passa aí também uma curiosidade que eu era acostumado, lá onde eu vivia, a gente via assim, o centro espírita tal lá está fazendo 120 anos. O centro espírita ali da outra esquina está fazendo 130. Tem um centro espírita lá que tem 90. Aí eu chego aqui e vejo o centro espírita com 20, com 10. E eu digo, mas por quê? E aí, então, essa é a raiz da minha curiosidade, né? Digamos assim. Só para vocês terem uma ideia do tamanho, né, do que a gente está falando, no Brasil fica 95% de todos os centros espíritas do planeta estão lá, né? Mas, bom, esse aqui é a pesquisa do senhor Washington, tá? Ela está nesse site aí, que tem esse nome esquisito ali, abelsidney.pro.br e tal. Vale a pena, ele tem muitos dados lá, é uma pesquisa muito interessante. Mas aqui a gente vai ver um outro detalhe, que o Allan Kardec, ele cita Portugal na Revista Espírita, que em 1868, em dezembro de 68, o Kardec publicou um artigo que era a estatística do Espiritismo, e ele apresentou números. Aí um jornal, em janeiro de 69, fez uma piada lá com o Kardec, disse, esse cara tá maluco, não sei o quê. E aí o Kardec, em mesmo janeiro, ele retruca a matéria do jornal e apresenta aqueles mesmos dados, mas ele diz, eu ainda não incluí tais e tais e tais. E aí ele fala de Portugal, que Portugal estaria nas contas dele em 11º lugar em termos de número de espíritas no mundo. Tá? Então, na Revista Espírita de 1869, se vocês forem procurar ali, mais ou menos pela página 21, vocês vão achar a referência que Kardec faz a Portugal. Aqui tem um fato interessante, porque a gente viu que diminuímos em alguns centros espíritas, né? Agora, a má notícia, nós, espíritas, estamos diminuindo, e não é de tamanho, estamos diminuindo de número, ou seja, nós somos cada vez menos. Fica aqui uma sementinha para a gente pensar, né? Não é nada que a gente vai discutir exatamente hoje, porque a proposta não é essa, mas efetivamente nós estamos diminuindo. Bom, vamos falar então de espiritismo em Portugal. Não tem como eu falar de espiritismo em Portugal, da história do espiritismo em Portugal, sem fazer menção a essas 3 figuras. Por quê? Porque a pesquisa deles, é óbvio, é a base de tudo que aonde eu comecei a ler. A senhora Manuela Vasconcelos, o Manuel Costa e o Joaquim Fernandes. A Manuela e o Manuel, eu sei que são espíritas. O Joaquim, eu acho que não, mas eu talvez esteja enganado. Mas só para apresentar rapidamente, a Manuela é uma escritora. Ela começou um trabalho que ela chamou de MEP, Movimento Espírita Português, quase que uma espécie de um caderno de notas, e aquilo foi tomando volume. Ela pesquisava muito, ia na Torre do Tombo, na biblioteca, ela pesquisou horrores. E aí o livro esse ficou muito grande, ele acabou sendo publicado lá pela FEP. Junto com essa pesquisa, ela tinha um outro Vultos do Espiritismo em Portugal, que aí juntou esse livro Movimento Espírita Português e mais esse outro livro que ela fez de forma, entre aspas, informal, né? Ele era digital, e virou esse livro que está aí. Fora isso, ela tem um livro sobre Fernando Lacerda, né? Tem alguns livros para criança também. É uma escritora muito prolífica. Está cheio de... Aí tem várias páginas do passado, que cada um é um livro dedicado a uma pessoa, né? Ou mais do que uma, em alguns casos. Tem aqui pessoas que têm uma importância enorme. Hoje a gente não vai conseguir passar todo o período da história do espiritismo em Portugal. Mas, por exemplo, a senhora Maria Veleda, se não fosse ela, não existia a Federação Espírita Portuguesa. A gente fala muito dos homens que fundaram a Federação Espírita Portuguesa, mas se não fosse esta senhora, a Federação Espírita Portuguesa não existiria. A gente vai saber disso, mas não é hoje, porque isso é tema para uma outra apresentação, tá? Aqui, o senhor Manuel Costa, tenho muito a agradecer para ele, que ele teve um trabalho de dividir a história
do espiritismo em Portugal, segundo a história do país. Então, ele divide ali, né, primeiro período, que é 1860, é a princípio o que ele entende, o que a gente sabe, mais ou menos, da primeira sessão espírita em Portugal, até 1900, que é a virada do século. Depois, de 900 a 1925, que foi quando teve o primeiro congresso espírita, depois de 25 até 53, que é quando a Federação Espírita Portuguesa e todos os centros espíritas fecham. Aí, claro, de 53 a 74, né, que é o ano do 25 de abril. E depois, então, de 25 de abril até hoje. Nós temos pouca informação sobre este primeiro período, né, que é o que a gente vai focar hoje e ver se a gente consegue falar bastante do Lacerda também. Então, algumas coisas eu não vou me deter, certo? Se a gente entender depois, lá no final, de voltar em algum ponto, mas eu quero andar, porque senão nós não vamos ter tempo. E o Joaquim Fernandes é um escritor, tem diversos livros, né, escritos, alguns sobre religiosidade, a maioria deles sobre religiosidade, sobre crenças, e ali fala o último livro, 2024, Um País do Outro Mundo. Agora, neste dia que estamos aqui, esse livro ainda não foi lançado, ele vai ser lançado numa feira do livro em agosto, lá no Porto, se não me falha a memória, tá? Mas esse Um País do Outro Mundo traz relatos muito específicos sobre o espiritismo em Portugal. Vamos ver, então, aqui uma pequena cronologia, tá? Essa primeira notícia aqui é sobre o jornal A Imprensa, né? Foi em 1853, esse jornal publica um artigo que fala sobre as danças das mesas, as mesas girantes e tal, assinado por um cronista, que é o senhor B do B, que se acredita que é o José Vicente Barbosa do Bocage, que é o primo do poeta Bocage, tá? Só para a gente ter claro na memória. 1948, Irmãs Fox, nos Estados Unidos, né? Em 1852, a gente tem notícias seguras de que havia já mesas girantes aqui na Europa, então, com certeza, nós sabemos que em 53 havia isto em Portugal, que há esta matéria, né, do jornal Imprensa. Em 54, a gente lembra que foi quando o senhor Fortinha convidou o Kardec para conhecer as mesas, o Kardec ainda ficou meio cestroso, mas em 55, Kardec caiu na armadilha, né, e foi para a casa da sonâmbula Roger, que foi lá, através do senhor Fortier, que ele conheceu o Pathé, a senhora Plamaison, e conhece a família Baudin também, onde ali a história começa a andar. Mas isso é só para a gente lembrar, então, posicionar. Nós estamos falando 54, 55, 57, então sai o Livro dos Espíritos, mas já em 53 havia a notícia das mesas girantes aqui em Portugal. Tá? Depois, em 1860, a gente tem essa notícia que o senhor Manuel Costa fala, que é a notícia das sessões espíritas do Antônio Bernardo da Costa Cabral, que é o Conde de Tomar. Ou seja, a primeira sessão espírita em Portugal. E como é que tu sabe disso, Moisés? Está aí, ó. Está aí na revista Ilustração Portuguesa. É uma matéria bem extensa sobre o espiritismo em Portugal, muito interessante mesmo. Essa matéria traz as notícias que, a princípio, Portugal não comprou muito bem a ideia do espiritismo e tal, mas depois ele fala, ó, em 53, invadia a França, né? E em 60 já tínhamos conosco que o Conde de Tomar, lá no Palácio do Poço Novo, fazia a primeira sessão do espiritismo. Então, aqui é um registro histórico bastante importante para a gente manter claro, ou seja, 1860 a gente tem uma notícia de jornal que fala de sessões espíritas no Palácio do Poço Novo. Detalhe, a gente não pode olhar com olhares de hoje o passado com um problema, digamos, de estar olhando de maneira equivocada. Por quê? Porque a sessão espírita daquela época era uma diferente do que a gente conhece hoje. Mas fica esse registro aí, né, do senhor Manuel Costa, e para dizer para vocês que esta matéria foi escrita por ninguém menos do que o Teófilo Braga, ou seja, não era qualquer
Moisés escrevendo a matéria. Era simplesmente o poeta, o filólogo, sociólogo, político, filósofo, ensaísta português, ou seja, um homem muito gabaritado, certo? Então, ele que escreveu essa matéria, onde ela está gravando, então, registrando a primeira sessão espírita, tá? Bom, em 1865, 5 aninhos depois dessa notícia, nasceu em Loures o Fernando Augusto de Lacerda e Melo, que é o nome completo de Fernando de Lacerda. Esse é uma figura fantástica, mas nós vamos ver ele mais na frente. Aqui, em 1876, a mesma reportagem, aquela mesma matéria, fala de um clube de espiritismo que foi criado pelo Antônio Peçanha e também pelo engenheiro Sarré Prado. Tá? Esse clube, ele funcionou, ele está aqui na mesma revista, né, conforme eu falei, e ele funcionou durante alguns anos. O engenheiro Sarré Prado, ele era um magnetizador estupendo. Ele tinha uma capacidade de magnetizar tão grande que ele não precisava ter proximidade com a pessoa que ele ia deixar em estado sonambúlico. Aqui, então, nós estamos falando de um magnetizador e de um médium sonambúlico exatamente do mesmo jeito que o Mesmer falava lá bem antes do Kardec, e o Kardec, como estudioso do magnetismo, conhecedor das técnicas do Mesmer, né? Então, quando ele traz o magnetismo para dentro do espiritismo, ele traz com aquelas ideias do Mesmer. Então, a gente vai ver aqui o engenheiro Sarré Prado, por exemplo, ele aqui nessa notícia, eles falam da atriz Maria Falcão, foi um episódio que o engenheiro Sarré Prado estava no teatro, sentado, aguardando, e alguém disse, você consegue magnetizar a distância? Ele disse, sim, claro. Vamos fazer uma coisa? Você vai até lá, o camarim da atriz Maria Falcão, e em 10 minutos eu vou magnetizá-la. Aí a pessoa vai até lá, chega lá, Maria Falcão, está bem falante, bem maravilhosa. Em 10 minutos ela se senta e entra em estado sonambúlico. 5 minutos depois, o Sarré Prado tira ela do estado sonambúlico, provando ali ao público a sua potência, toda a sua capacidade como um magnetizador. Isso tudo está registrado nessa revista, vale muito a pena. Ele fala também na revista, ele fala que os médiuns se importavam muitos médiuns. Era médium da Espanha, vamos vir médium da Itália. Vinha pilantra de tudo quanto era canto, né? Porque vinha gente séria, mas a gente sabe que vinha muita gente que vinha simplesmente para brincar. Agora, tem uma questão aqui que é bem interessante. Nós, espíritas, já nascemos brigando, né? Então, lá no clube do Peçanha, já tinha notícias sobre as rixas entre os sócios. Isso aqui é muito interessante da gente perceber, porque a matéria diz o seguinte, os sócios dividiam-se em 2 grupos irreconciliáveis. Os grupos de culto, que eram aqueles que faziam uma liturgia, assim, quase como um culto da igreja mesmo, né? E o grupo dos progressistas, dos científicos, cujo líder era o engenheiro Sarré Prado. Por que eu digo isso? Porque se a gente for analisar, por exemplo, a história do espiritismo no Brasil é igual, exatamente igual. É sempre uma briga entre os religiosos e os científicos. Né? A gente, em vez de dar as mãos, a gente largava as mãos uns dos outros, ia cada um para um lado. Mas, bem, foi assim que o nosso movimento foi se desenvolvendo. Né? E ainda falando sobre matérias no jornal, o jornal A Capital, de outubro de 1913, ele fala de um evento interessante lá no clube do Antônio Peçanha, que foi quando, a princípio, Dom Sebastião veio numa sessão mediúnica e falou sobre a implantação da República em Portugal, 30 anos antes da República acontecer. E o que é melhor, mais interessante ainda, ele falou que o primeiro presidente seria o Arriaga, que não era republicano, era monarquista. E aí todo mundo achou que aquilo era uma maluquice. Ah, Moisés, mas por que tu está trazendo esse fato? Isso é só fofoca? Não. Esse fato é muito interessante, porque estas sessões espíritas, mediúnicas,
havia um padre infiltrado nessas sessões. E quando veio esta comunicação, todo mundo achou que aquilo era uma grande piada, que aquilo era uma brincadeira, e que aquilo não era para ser levado a sério. O padre guardou a comunicação, levou lá para o seu dormitório, não sei onde é que ele vivia, levou para lá. E aquilo passou a fazer parte daqueles documentos. E esse documento veio à frente, veio à luz muito mais tarde. Mas não foram os espíritas que guardaram o documento, não. Foi um padre que guardou o documento. Mais tarde a gente soube dessa reunião através desse padre. Aí aqui tem toda a matéria, fala direitinho de tudo como é, mas, como eu disse para vocês, nós estamos com um tempinho meio apertado. Se alguém tiver depois muita curiosidade, é só mandar um e-mail para mim, eu posso mandar o arquivo da revista Ilustração Portuguesa, e para deixar registrado, e também esse fato que eu estou contando, ele aparece nesse livro aqui, né, dessa sessão. Essa sessão aconteceu em 11 de 2 de 1882, tá? E ela aparece, ela é relatada nesse livro aqui. Muito bem, vamos continuar, então. Em 1882, a primeira vez que em Portugal temos a publicação da doutrina espírita em português, através da tipografia Modesto, tá? Isso aqui é um fato muito interessante pelo seguinte. Para a gente ter uma ideia, em 1885, neste ano de 85, a metade dos jovens que se apresentaram para o serviço militar, eles foram considerados incapazes, porque eles não tinham nem peso, nem saúde, e não tinham altura suficiente. O que isso nos diz? Que nós estamos frente a uma juventude doente e mal alimentada, certo? Em 1880, 82% dos portugueses eram analfabetos. Não é um absurdo. Isso era assim no mundo, né? Era mais ou menos essa taxa no mundo todo. Alguns países um pouquinho menos, alguns países um pouquinho mais, tal. E em 1891, então, por que eu estou fazendo referência para isso? Porque a gente entende que a doutrina chega impressa num país de analfabetos, predominantemente analfabetos, e chega impressa num país onde se tem problemas de saúde e de alimentação. Primeiro, as pessoas vão tratar de ter comida na barriga para depois pensar em se educar, né? Então, a gente não pode querer cobrar dos portugueses daquela época um afã muito grande no estudo da doutrina espírita. Isso é absolutamente impossível, pelo menos no meu entendimento. E se a gente pensar no ambiente político, pertinho disso aqui, em 1891, teve a revolta de 31 de janeiro, que foi a primeira tentativa de instauração da República, onde a gente sabe que daí foi totalmente apagado aquilo, né? Foram algumas cabeças degoladas, outros tantos foram fuzilados. Então, o clima político, mais ou menos dessa época, ele era muito instável. Não tinha nada propício para um desenvolvimento cultural, uma pujança cultural. E mesmo assim ela aconteceu, tá? Nós tivemos várias revistas, né, em Portugal, mas lá em 1896, na revista do Porto, no fascículo 3, eles falam, é a primeira vez que aparece num único artigo uma referência a muitos grupos. E aí ele diz que esses muitos grupos estavam no Porto, em Braga, Coimbra, Lisboa, Alentejo e no Algarve também, tá? Bom, em 1990, Portugal é representado no Congresso Espírita Internacional de Paris pelo Dr. Sousa Couto. Só para a gente botar na memória também, em 888 foi o primeiro congresso, que não foi na França, foi na Espanha, né, em Barcelona. Em 89 foi o primeiro congresso daí na França, em Paris, e em 1900 daí o Congresso Internacional de Paris, e Portugal estava lá representado
pelo Dr. Souza Couto, aliás, muito bem representado. Ele faz várias falas, ele está lá nos anais deste congresso, foi muito bem recebido, era um estudioso muito sério. Ou seja, nós tínhamos já na época... Aqui a gente pode levantar uma série de pensamentos, assim, né? Mas definitivamente havia uma elite esclarecida, com a barriguinha cheia de comida e estudada, que estava botando seus olhos na doutrina espírita. Em 1902, eu fiz uma referência aqui, só para não deixar passar batido, a gente tem alguns episódios com o Homem Macaco, envolvendo o Fernando de Lacerda. O Homem Macaco era um senhor em situação de rua, como a gente diz no Brasil, para não dizer que é morador de rua, né? Era um senhor em situação de rua, ali de Lisboa. Este senhor provavelmente tinha alguns episódios mediúnicos, talvez, mas ele, vez por outra, ele assumia comportamentos de um símio, de um macaco. Ele se comportava como se macaco fosse e era dotado de uma força excepcional. Tanto que a polícia tinha dificuldade de lidar com ele, né? Então, descobriram um dia, por acaso, que o Fernando de Lacerda lidava com ele tranquilamente, não precisava nem falar, dava um aceno e ia se chegando. É bem bonita essa história. Mas agora a gente vai terminar essa cronologia aqui, tá? Só para a gente dizer que em 1903 teve o primeiro mini curso de espiritismo publicado no jornal. Isto é um avanço. Isto é uma coisa muito linda, porque é colocar o conhecimento espírita ao alcance de todo mundo, pelo menos dos que sabiam ler, né? Dali sobre a pena do articulista Ameri. Então, nós vamos seguindo aqui. Em 1905, o Dr. Souza Couto começa a publicar a sua revista de estudos psíquicos, ele vai publicar até 1909, ele para por um problema de saúde. Em 1900... Opa, perdão. Sim, aqui já que eu falei da publicação dele, eu disse para vocês que era um país com 82% dos analfabetos, mas olha a quantidade de publicações que tinha nessa época. 20 publicações entre jornais e revistas, 20 publicações espíritas. Isso não quer dizer só que as pessoas queriam publicar, porque, primeiro, publicar uma revista ou publicar um jornal naquela época é muito diferente do que fazer isso hoje, né? Hoje, se a gente tem uns dinheirinhos, a gente vai lá e faz qualquer coisa. Faz uma revista, faz um jornalzinho. Naquela época não era bem assim. E se a gente pensar que não basta publicar uma revista, alguém vai ter que escrever para essa revista. Teremos que ter articulistas, teremos que ter diagramadores, ilustradores, ou seja, tinha muita gente trabalhando em torno do espiritismo nessa época. E algumas eu consegui identificar a data de fechamento, outras não. Mas isso aqui também é um levantamento que eu fiz exatamente para identificar quando que o Estado vai lá e fecha, né? Mas, como eu disse, isso é conversa para outra vez. 1908, então, a gente tem a publicação do País da Luz, volume 1, né, do Fernando de Lacerda. Nesse mesmo ano sai uma entrevista com ele, que é muito importante, eu acho, para nós conhecermos o Fernando de Lacerda, porque nessa entrevista não é alguém falando do Fernando de Lacerda, é o Fernando de Lacerda falando dele mesmo. Então, o que está ali a gente tem como certo. E aí, claro, em 1910, a gente tem a implantação da República. Eu optei por vir até aqui, quase correndo, né? Porque isso vai ser muito importante para nós, essas datas vão ser muito importantes para nós podermos analisar o fenômeno Fernando de Lacerda. E eu acho que a gente pode passar, então, a falar dele. Tá? Aqui está ele nessa revista, Ilustração Portuguesa. Como eu disse para vocês, eu tenho aqui algumas anotações. Eu vou deixar que o Fernando de Lacerda, então, fale por si, né? Mas como que funcionou isso? O articulista, o jornalista, que se identifica apenas como JS, foi até o Lacerda, ficou esperando o Lacerda na casa dele, aí ele ficou olhando os livrinhos que o Lacerda tinha, e ele disse assim, mas aquele homem escreve aquelas coisas, e ele só tem uns livrinhos mais ou menos ali na estante dele, né? O Lacerda chega e eles discutem um pouco sobre isso, e o Lacerda diz, olha, meu filho, eu não sou um ilustrado.
né? Eu sou isso que eu sou. E pronto, eu sou alfabetizado, né? Sou um homem estudioso, mas eu não sou um letrado. E ele falou uma coisa que aí ele repetia muito, né? Eu sou um iletrado que jamais poderia compor meia dúzia de frases com a facilidade com que tomo um copo d'água. E aí eu pergunto, que necessidade teria eu, se realmente eu tivesse tanto talento assim, de revelar como se de outros fossem? Isso ele vai repetir muitas vezes, ao longo da... Quando diz assim, isso tudo que tu escreve é teu. Eu disse, então eu sou um gênio. E eu sou um gênio bobo, porque eu sou um gênio que fica atribuindo as minhas criações aos outros, né? E aqui estas são as ilustrações. Eu achei muito lindo esse trabalho, porque imagina que fazer isso aqui na época não tinha Photoshop, né? Não era nada digital. A pessoa que fez isso aqui estava de parabéns. Mas, bom, o JS continua perguntando sobre a mediunidade, pergunta como é que surgiu. Aí o Fernando de Lacerda dá uma informação que ela é quase verdadeira. Ela tem uma verdade relativa, digamos assim, depois a gente vai ver isso. Mas ele diz assim, olha, uma vez eu estava caminhando na rua e eu vi uma voz dizendo assim, diga ao Silva Pinto tal coisa. Eu me esqueci, não sabia mais o que era para dizer para o Silva Pinto, acabei deixando para lá. Continuei caminhando na rua, outro dia, de novo, diga ao Silva Pinto tal coisa. E aquilo aconteceu mais uma vez, ele esqueceu, mais uma vez ele ouviu aquele diga ao Silva Pinto, ele esqueceu de novo, aí no final do terceiro dia, quando ele deitou na cama, aquela voz veio e disse assim, te levanta e vai escrever. E aí ele então achou que ele ia escrever uma meia dúzia de linhas, e ele escreveu até amanhecer, e essa então foi a psicografia do Camilo Castelo Branco, que era uma carta para o Silva Pinto. Eu acho essas histórias do Lacerda emocionantes. São muito, muito, muito impressionantes. Mas essa, então, é a primeira carta que está lá, né? Aqui está outra fotografiazinha do Lacerda trabalhando lá, e eles continuam conversando. Aí o JS, o articulista, perguntou, isso é muito difícil de fazer? E ele disse, não, isso é facílimo, é muito fácil. E como que tu faz? Eu inspiro uma grande quantidade de ar e quando eu vejo, eu estou escrevendo. Teria como tu me demonstrar isso? Agora, vamos conversar, enquanto a gente conversa, eu vou psicografando. E aí ele senta, fica olhando nos olhos do articulista, conversando sobre, sei lá, abacates, mangas e cafés, e compras no supermercado, e está aqui psicografando. E aí o rapaz, olha, quem é que escreveu? Aí vinha ali vários espíritos se manifestaram dizendo que estavam ali, né? Essa de Queiroz, Alexandre Herculano, Vitor Hugo, João de Deus e o próprio Castelo Branco. E aí vem a parte mais interessante. O Lacerda pergunta assim, você quer falar com alguém? E aí o JS, opa, como assim? Falar com alguém? Posso? Isso pode. Ele fica meio cestroso, mas ele diz assim, olha, eu quero saber da política. Quero saber da política de Portugal. Então, por favor, eu quero ouvir a opinião do Rintze Ribeiro sobre o estado atual da política portuguesa. Aí vem um fato interessante, que o Lacerda começa a psicografar e conversando com o jornalista, e o jornalista de olho na psicografia, e o jornalista reconhece a letra do Rintze Ribeiro. Então, ele era um psicógrafo mecânico sensacional. Depois vem ali o Castelo Branco se metendo na conversa, e aí o jornalista já está mais à vontade, pergunta assim, mas quem é que chamou esse? Né? E o Castelo Branco diz assim para ele, eu fiz isso muitas vezes. É uma queda que me ficou. É o defeito de todos os homens de letras meterem-se quase sempre onde ninguém os chama. Isso foi o que está psicografado lá pelo Fernando Lacerda, segue vários outros, e aí o jornalista começa a chamar algumas pessoas da imprensa portuguesa que ele conheceu e que já tinham desencarnado de novo, porque daí ele ficou curioso com a história da letra. E aí o Lacerda começa a psicografar e ele começa a dizer, olha, a letra é a mesma. Eu conheço a letra dessas pessoas, conheci a assinatura dessas pessoas, e é isso. Aí o Lacerda pergunta se ele quer falar com mais alguém, ele se dá por satisfeito e fala, né, sobre as letras que
Ele usa a seguinte expressão: as letras que eu conheço são perfeitamente exatas, sem lhes faltar um único berbicacho. Tá? É muito, muito, muito fantástico isso. Aqui tem mais algumas imagens do Lacerda, né? Aqui está o João de Deus soprando algumas coisinhas. Aí eles seguem conversando, o JS e o Lacerda, e o JS pergunta: e o Buissa? Já te procurou? A Lacerda não gosta muito da história. E o Lacerda assim: já, mas eu não quero conversa com ele. Né? Ou seja, o Buissa é que fez o regicídio, né? Então ele diz assim: eu fujo dele como o diabo foge da cruz, eu não quero conversa com ele. Ele me procura, quer me fazer revelações, mas eu não quero conversar com ela. E aí o JS não insiste. E o Lacerda começa a explicar para ele como é que ele trabalha e que aquilo traz alguns percalços, fala em crises de riso, crises de choro do nada, no meio do dia. E ele termina dizendo para ele assim: meu amigo, isto é para quem quiser acreditar. Eu não sou um intrujão, eu tenho em mim uma qualidade especial para poder exercer este singular papel de intermediário? Eu mesmo não sei. Eu limito-me a executar. Executo inconscientemente, como viste. E o resto, que se riam, deixai-os ir. E aí o rapaz termina a matéria dizendo que é com grande ar de franqueza que o senhor Fernando de Lacerda me diz essas palavras, as quais eu não me atrevo nem a comentar e nem a discutir. É muito bonito essa entrevista aí. Mas o que a gente consegue, então, desta entrevista, o que a gente consegue fazer um apanhado, digamos assim, de características mediúnicas do Fernando de Lacerda? Bom, primeiro, não como característica mediúnica, mas como pessoa. Ele era alfabetizado, mas ele não era letrado em literatura, né? Mais ou menos a mesma acusação que fizeram com o Chico Xavier, que o Chico Xavier conhecia todos aqueles escritores, tá? Então ele conseguia fazer parecido. Óbvio que o Lacerda é um psicógrafo mecânico, muito potente. Aliás, eu não tenho notícia, eu não vi outro parecido com ele, com esses relatos que a gente vê aqui. Eu não lembro de ter visto. Assim, um psicógrafo mecânico, está conversando com os outros, está psicografando, não lembro de ter visto. Tem um detalhe que aparece aqui, e aparece outras vezes. Você já deve ter ouvido falar: o telefone só toca de lá para cá. Não é isso que o Lacerda está nos dizendo. O Lacerda está dizendo que não, que ele toca o telefone daqui para lá, sim. Para não ser muito antipático, eu vou fazer a defesa aqui da minha fala. Eu acredito que o Chico Xavier, que tinha aquelas centenas de pessoas esperando para ser atendidas por ele, para ser educado, ele dizia: olha, eu não posso garantir que fulano ou beltrano vai vir aqui falar comigo. E aí ele criou esse bordão: o telefone só toca de lá para cá, para ser educado, para dar uma negativa para as pessoas. Porque ele era uma pessoa muito educada, muito querida, muito sensível, né? Então, acho que ele criou esse bordãozinho. Mas não sei se nós devemos tomar isso como verdade absoluta. O Kardec fazia invocações também. A Revista Espírita está cheia, né? Então, o telefone do Kardec era diferente, né? O telefone do Lacerda era diferente. Então, a gente vê que o Lacerda fazia essas invocações. Aqui tem outro momento que ele relata isso, que ele diz assim: acabava de ler uma das comunicações aos excelentíssimos senhores coronéis Moraes Sarmento, Martins Correia e Dr. Moreira Feio, quando um desses cavalheiros objetou. Vou fazer abreviar um pouquinho isso aqui. Bom, nós sabemos que você é inteligente e que, ainda que seja inteligente, você é incapaz de escrever isso que você escreveu. Né? Então, se você não é capaz de escrever isso, alguma coisa de extraordinário há na origem dessas comunicações. Mas aqueles que não o conhecem poderão dizer que você entra num estado especial de consciência e produz esse material. Aí ele diz para eles que eu não entro em nenhum estado especial. Posso escrever diante de várias pessoas e conversando com todas elas, se vossas excelências quiserem submeter-me a essa experiência. Aí eles perguntam: mas quando? E eles: agora. Não tinha hora para ele. Ele dizia assim: eu vou psicografar agora, e ele saía psicografando. Tá? Outra característica do Lacerda era a caligrafia dele. A
aliás, a caligrafia dele não, a caligrafia que ele usava psicografando, que se assemelhava à caligrafia do espírito. Isso quer dizer o quê? Que o espírito tinha uma comunicação muito boa com a parte mecânica do Lacerda, né, a ponto de fazer a sua caligrafia também. E ele detectava também os chamados, né? Ele muitas vezes estava caminhando na rua, como apareceu ali na ilustração, e ele sentia que, olha, tem algum espírito querendo se comunicar e tal, tinha aqueles acessos de choro, de riso dele, mas, acima de tudo, ele assumia com absurda tranquilidade a sua tarefa como médium, e ele não tinha nenhum problema com as críticas que ele recebia. Tá? Muito bem. Então, nós voltamos aqui, vamos dar uma olhada na cronologia do próprio Fernando de Lacerda. Então, aqui em 1865, ele nasce lá em Louros, né? O pai e a mãe dele tiveram 12 filhos com ele, né? Ele foi o primeiro. O pai foi Mercedes Tabelião, a mãe dele morreu muito cedo. E... Oi? Com 12 filhos, né? E em 1878, ele estava com 13 anos, ele vai para Lisboa, ele tinha um tio chamado Joaquim Siríaco, tinha uma fábrica, porque o pai dele não tinha condições financeiras de alimentar todo mundo e ainda dar estudos para o Lacerda. Então, o Lacerda, com 13 anos, vai para Lisboa, vai morar com o tio, e lá ele estuda, trabalha com o tio, e ele entra no Partido Republicano. Em 83, ele sai do Partido Republicano, né, com 18 anos, ele se afastou do partido. Isso aqui é uma notícia importante para a gente ter em mente. Lá na frente nós vamos fazer referência a essa notícia de novo, tá? É a saída dele do Partido Republicano. E então, depois, em 84, ele retorna a Loures, daí ele já tem 19 anos, né? Ele retorna a Loures e ele começa a colaborar com os irmãos mais novos. Eles já eram órfãos, né? Todos, e ele viu desencarnar 8 irmãos. É que naquela época, né, mortalidade infantil e juvenil era uma coisa absurda, eram poucas pessoas que chegavam na idade adulta, né? Então, ele ainda assume depois, mais tarde, claro que não agora, porque eram muito jovens, mas aqueles que foram depois adultos, ainda morreram adultos, e ele cria os filhos, que são os afilhados do Fernando Lacerda, que a gente tem notícia, que é um menino e uma menina, né? Depois, em 1887, ele vai fundar a Associação dos Bombeiros Voluntários de Loures, né? É o primeiro comandante dessa associação. E aí vem esse episódio da menina Maria Filipa. Esse episódio é bem importante dentro da cronologia do Lacerda também. Por quê? É que ele era lá dos bombeiros voluntários, lá pelas tantas vem a notícia, pum, pegou fogo numa casa. Essa casa tinha uma menininha de 9 anos dentro e 2 irmãos menores do que ela. Ela salva os irmãos de morrerem queimados, só que a casa foi. Eles ficaram na miséria, a família, né, sem a casa e tal. E o Lacerda vai ao palácio e pede ajuda para essa menina. O Lacerda era uma pessoa absurdamente benquista. Era um homem reto, de vida muito reta. Quando ele vai ao palácio pedir auxílio para esta menina, ele é bem recebido e ele é muito benquisto dentro do palácio também. Então, o que acontece? Naquele momento, digamos, para a sociedade, o Lacerda é um queridinho da monarquia. Tá? Isso é um fato bem importante da gente manter na memória para poder entender as histórias, a história do Lacerda mais para frente. Mas, então, esse é o episódio então, da menina Maria Filipa, né, de 9 anos. Depois, ainda em 87, ele começa a colaborar em jornais, eu disse para vocês, ele sabia ler, sabia escrever, ele era muito letrado, ele dava aulas de alfabetização para os bombeiros voluntários também, aulas, obviamente, gratuitas. Ele passa a colaborar no Jornal do Bombeiro, no Jornal do Alentejo, e ele era uma pessoa benquista. É uma coisa que a gente vê em todas
toda a história do Lacerda, quando os inimigos quiseram atacar o Lacerda, eles tiveram que inventar um fato, porque não havia nada na vida. O Lacerda era que nem o Kardec, assim, era uma vida limpa, reta, lisa, não havia onde atacar e dizer assim, olha, ali ó, tem um defeitinho aqui, passou um mesinho na cadeia, dormiu no céu, não. Nada, absolutamente nada. Aqui eu deixei um gapzinho, um gancho aqui, porque tem algumas dúvidas que eu tenho, que eu vou apresentar, que eu acredito que se enquadram aqui, mas, nossa, já está perto do nosso horário. Bom, em 1898, ele entra para a polícia, né? Entra para a polícia administrativa do governo, e daí ele vai galgando postos até ser subinspetor. Em 1899, ele se muda para Lisboa, porque ele recebe de herança do tio, daí faleceu, a fábrica de baguetes e galerias, tá? Lá em Lisboa. O Lacerda, o que ele faz com a fábrica? É uma fábrica razoavelmente grande, ele começa a dar trabalho para pessoas em condição de rua, para pessoas que estão com problemas de vida e tal, ele vai empregando lá. Ou se não tem moradia, não tem problema, mora em cima da fábrica. Ele próprio morava em cima da fábrica. Era uma pessoa muito boa. E ele usou a fábrica para isso, para fazer bondade para as pessoas. Em 1907, ele... Não, mas aqui eu tenho que voltar. Eu esqueci de dar um detalhe para vocês. Lembra que eu falei que o Lacerda contou para o jornalista que a mediunidade apareceu lá quando Camilo Castelo Branco queria falar com Silva Pinto? Não, é bem assim. Já nesse ano, ele começa a receber umas inquietações na mão lá, só que ele recebe um espírito muito baixo. Muito baixo. Escrevia só horrores para ele. E ele reconheceu a letra e a assinatura. E era uma pessoa que ele tinha conhecido ainda encarnado. Olha que maluco. Só que era um espírito muito baixo. E ele ficou 5 anos recebendo psicografias horrorosas. Acho que a espiritualidade resolveu testar eles. Vamos ver se tu está pronto mesmo para a tarefa, né? Se tu aguentar o tranco esses 5 anos aí, a gente vai te dar uns melhorzinhos para tu te comunicar, né? E ele ficou, mas foi nessa época que apareceu essa psicografia, a sua própria psicografia, né? Em 1907, aí nós já estamos bem longe disso, é quase lá na publicação do País da Luz. Em 1907, ele recebe uma comunicação do Kardec. Essa comunicação, ela entrou só no volume 2 do País da Luz. Ela é linda, essa comunicação. Tem um trecho muito bonito. Ela é toda muito bonita, mas, assim, eu quero dizer para vocês que o Kardec, ele fala aqui da obra dele, ele fala de que a sua obra, do ponto de vista experimental, já está defasada. Ele fala que, do ponto de vista moral, não, porque moralmente a humanidade caminha muito devagar, né? Mas, do ponto de vista experimental, ele mesmo diz, a minha obra, ele diz aqui, os meus livros, no que tem de prático, do ponto de vista experimental, estão antiquados e suplantados há muito por dezenas de outras obras de mais incontestado e incontestável valor. Isso diz o Kardec para o Lacerda. Tá? E aí fala também da parte moral. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque no livro, antes da comunicação do Kardec, tem uma comunicação do Littré, do filósofo. E o Kardec, quando ele dá a comunicação dele, ele fala da comunicação do Littré. Então, o que isso está nos dizendo? Que tem um acordo, que tem um arranjo, que não é assim, hoje eu vou lá falar com fulano, amanhã vai lá. Não, tem um arranjo, tem uma ordem. O mundo espiritual deve ser absurdamente organizado, né? Eu não sei, não lembro. Quando eu voltar para lá, eu prometo que eu venho aqui contar para vocês. Tá? Mas
a gente pode... Isso aqui, de um espírito falar da comunicação do outro, na obra do Lacerda vem toda hora. Então, isso está querendo me dizer que existe uma grande organização daqueles que vinham se comunicar. Tá? Toda uma intenção muito pedagógica, não é? Orientada. É engraçado porque o Kardec, nessa comunicação, ele diz assim para o Lacerda: se te malsinarem, apiada-te. Se responderes, sê sereno. E não ouvides nunca que responderá a quem é mais infeliz do que tu, porque ainda não lhe chegou a hora de conhecer a verdade. É muito bonito, é lindo. Aliás, todas essas... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu abri o País da Luz, número 1, e foi absolutamente impossível parar de ler. Essas são todas lindas. Primeiro, porque são comunicações mediúnicas, espíritas, de conteúdo maravilhoso. Mas olha quem é que escrevia. Camilo Castelo Branco, essa de Queiroz, meu Deus, João de Deus. Não só tem a beleza espiritual, mas ele tem a beleza da língua portuguesa. Está tudo ali. É lindo, lindo de ver. Mas o Kardec diz para ele assim: és facilmente irritável. Tu precisas combater tenazmente essa fraqueza da tua vontade. E não é o primeiro espírito que diz para ele que ele tem que se controlar. Outros espíritos disseram também para ele que ele precisava se controlar. Sentiam feitozinho. Sentiam feitozinho. Esta psicografia, ela é a psicografia... Vocês já ouviram falar uma teoria de que diz que o Chico Xavier é a encarnação do Allan Kardec? É a reencarnação do Allan Kardec? Já ouviram falar? Então, as pessoas que fazem essa afirmação, elas se usam desta psicografia para dizer que o Kardec aqui teria dito: estou para reencarnar. Mas não, por favor, leiam. Se vocês tiverem paciência, peguem o volume 2, leiam o que o Kardec diz para o Lacerda, e eu não consigo encontrar nada que justifique isso. O Chico Xavier diz que entrava em contato com Allan Kardec. Ora, se ele fosse Allan Kardec, não podia entrar em contato com ele mesmo. Exatamente. Logo aí está. Exato, muito bem lembrado. Então, aqui, depois, então, logo da comunicação, nós entramos num período difícil da história do país, né? Que em 1º de fevereiro de 1908 tem o regicídio do rei Dom Carlos e do herdeiro Luiz Felipe, né? O príncipe. Depois, isso foi 1º de fevereiro. Em 22 de fevereiro, o Lacerda entrega na Biblioteca Nacional 2 exemplares do País da Luz, volume 1. Tá? Ou seja, obviamente, foram impressos antes, né? Aqui, só para deixar o registro, em 1908, o João de Deus Ramos publica num jornal, que é o filho do João de Deus, diz: olha, é bem bacana esses negócios do seu Lacerda aí, mas meu pai escrevia muito melhor do que esses poemas. Então, é só para deixar registrado, né? Isso tem até digitalizado na internet, essa matéria aí. Mas eu quero falar para você... sim. Não só esse jornal, muitos outros jornais publicavam, né? As psicografias do Fernando Lacerda. Tanto é que o Lacerda não pensava em publicar. E tem uma psicografia do Camilo Castelo Branco, que quando ela termina, o Lacerda pergunta para ele, eu tomei nota aqui, ele propõe se ele pode mostrar aquilo para outras pessoas. E aí o Camilo diz assim: é coisa embaraçosa essa que me propões. Mas tira o nome do Silva Pinto se o publicares com ele ainda vivo. Então ele passa daí então a inquirir os espíritos se ele pode fazer a publicação, e é daí que nasce, então, isso, claro, mais atrás, né? Que nasce a ideia de fazer o livro. Tá? Em 1908, eu quero falar para vocês do senhor Boto Machado, que é o Fernando Amaral Boto Machado, era jornalista, era deputado, e foi a pessoa que lançou a campanha de descrédito contra o Fernando
de Lacerda, né? Ele tinha um ódio enorme pelo Fernando de Lacerda. Aqui é muito importante a gente entender algumas coisas, e agora nós vamos fazer referência aqui a outras coisas que eu tinha falado lá atrás. O Boto tenta ligar o Lacerda a algumas irregularidades administrativas dentro da polícia, como eu falei, sempre querendo, olha, aquilo lá aconteceu, está irregular, a culpa é do Lacerda. E não se prova nunca que a culpa é do Lacerda, porque, como eu disse, o Lacerda tinha uma vida muito reta. Mas por que isso acontece com o Lacerda? Por que essa pessoa está perseguindo o Lacerda? Primeiro, o Boto, nós estamos aqui em 1908. Quando é que foi a proclamação da República? 1910. Então, o país estava fervendo, né? Se fosse uma panela de pressão, a tampa já estava inchada, assim, né? O Boto Machado sabe, ele é republicano, ele sabe o que do Lacerda? Que o Lacerda era o queridinho da monarquia, porque era o queridinho do palácio, como a gente já viu lá atrás, e ele sabe que o Lacerda abandonou o Partido Republicano. Então ele diz assim, ó, se ele não é meu amigo, ele é meu inimigo. Então vamos para cima dele. E aí ele ficou tentando muitas e muitas e muitas vezes deflagrar campanhas, ele deflagrava as campanhas tentando incriminar o Fernando Lacerda. Em 1910, alguns amigos pediram o apoio do Fernando Lacerda para emprestar o seu prestígio para um clube recreativo, que tinha esportistas juvenis, tinha teatro, que nem milhares desses clubes que existem em Portugal. O Lacerda não viu problema nenhum, né? Passou a frequentar o clube e tal, conseguia patrocínios. Só que o Lacerda descobriu que no domingo havia sessões de jogos de azar no clube. Um determinado número de pessoas. E naquela época, eu não sei como é que é a legislação hoje em Portugal, mas naquela época aquilo era proibido, expressamente. Ponto. Então o Lacerda comunica à comunidade de que existe aquilo, faz o alerta de que aquilo é ilegal. E como ele não está, quando ele foi lá, imbuído da sua função de policial, ele não autua. Mas ele se afasta desse clube recreativo. Aí é que vem o problema. Porque em 1910, logo depois, é implantada a República Portuguesa, e aí, imediatamente, já se abre uma sindicância contra o Lacerda. Por quê? Exatamente com base no acontecido no clube recreativo. Tá? Ele é indiciado, porque, olha, fomos ao clube, achamos jogos de azar lá, e o Lacerda frequenta, então o Lacerda é ocupado. Ponto. Mais ou menos assim. Foi, como eu disse para vocês, dado a vida reta e lisa do Lacerda, os seus inimigos tiveram que inventar um argumento para poder pescar o Lacerda, e então, provavelmente, o Lacerda seria demitido primeiro, ele não poderia ser preso como policial, né? Então ele seria demitido primeiro e preso em seguida. Isso foi publicado em 1911 pelo jornal Vanguarda, logo no início, em fevereiro, né? Sim, notícia de primeira página, a sindicância da polícia e tal, foi um negócio bem sério, né? Aí o Lacerda, aqui, o Lacerda é avisado de que vai ser demitido e vai ser preso. Só que a burocracia tem dessas coisas, né? Eles descobrem o fato, aí até demitir o cara leva um tempo. Então ele foi avisado de que ia ser demitido. Ele arrumou a sua vida, ou seja, os seus afilhados ele deixou encaminhados e aos cuidados de um irmão, a fábrica ficou com esses irmãos também. Mas ele não tinha nem dinheiro para pagar o bilhete de navio. Mas um médico da polícia emprestou o dinheiro para ele, e ele, mesmo sendo, então, ainda subinspetor, porque a primeira sindicância contra o Lacerda foi ele próprio que pediu, quando levantaram as primeiras suspeitas, lá em 1909. Só que essa aqui não. Essa aqui já... É que essa aqui, então, como estava já com a República, ele perdeu, entre aspas, a condição
que ele tinha junto da monarquia e tal, né? E isso foi mal visto. Então, ele embarca para o Brasil no dia 10 de 7 de 1911 e chega no Rio de Janeiro 14 dias depois, no dia 23 de julho. Eu tomei nota aqui da demissão dele. A notícia que eu tenho nos livros é de que em 24 de 7 ele recebe no Rio de Janeiro a notícia da sua demissão, mas ele chegou no Rio de Janeiro dia 23. Então, ou essa data está errada, eu acredito que a data de chegada está certa, porque era mais ou menos o que levava, né, 2 semanas, de Lisboa até o Rio de Janeiro. Então, não sei se, sei lá, mandaram por telégrafo, sei lá, mas assim, ele não é a notícia oficial, digamos assim, tá? Ou seja, o governo português não precisava da presença do Lacerda para demiti-lo, simplesmente demitiu, e eu acho que o que eles se referem aqui é que alguém falou, né? Aí o Lacerda aluga um quarto lá no Rio de Janeiro e passa a procurar um emprego. Ele tem que sobreviver, né? O Lacerda era português até o pescoço. Chega na polícia e quer trabalho, e a polícia diz, não, claro, sabemos quem você é. Você vai ter o mesmo cargo, você vai ter um salário, você vai ter regalias, você é ótimo. Mas tem um detalhe, você não pode ser português, você não pode ser estrangeiro, porque não pode ser funcionário público sendo estrangeiro. Você vai ter que se naturalizar brasileiro. Não, ele não quis, porque o Brasil não reconhece dupla cidadania, né? Ou seja, para o Brasil, ou tu é estrangeiro ou tu é brasileiro, ponto. Né? Então ele não poderia ser português e brasileiro, não, era só brasileiro. Então ele não quis, e aí ele teve um problema. Por quê? Porque ele não conseguia emprego, emprego que eu digo é emprego mesmo, com remuneração bonitinha, com contrato de trabalho. E ele tinha que provar para o governo brasileiro que ele tinha como se sustentar. Senão, ele seria mandado embora de volta para Portugal. E ele não queria voltar, porque aqui estavam esperando ele para aprender. Mas o Lacerda tinha um amigo, o Dr. Fernando de Moura. E o Dr. Fernando de Moura achou a solução. Disse, olha, Lacerda, o negócio é o seguinte. Eu tenho 2 apartamentos na Praia do Flamengo e eu vou vender esses apartamentos para você por €1. Mas não era €1, né? Mas mais ou menos isso, né? Aliás, eu não sei nem que moeda tinha no Brasil nessa época, a gente já passou por tantas moedas, né? Então, eu vou vender para você por uma bagatela aí, uma meia dúzia de banana, me dá um cacho de banana, eu lhe dou 2 apartamentos, e aí esses apartamentos estão arrendados, você vai passar a viver. Então, quando o governo te chamar e pedir para tu provar a tua renda, tu prova a tua renda, e essa renda desses apartamentos é teu. Mas como que isso acontece? Por que caiu do céu? Foi Deus que mandou aqui, o Fernando de Moura, esse aqui, na história do Lacerda. Olha que interessante. Procurando saber sobre a fábrica do Lacerda, eu descobri uma multa da fábrica do Lacerda, num determinado ano aí, que a princípio a fábrica não estaria pagando o imposto do selo, porque ela tinha 2 estabelecimentos. Mas, na verdade, era a fábrica em um estabelecimento e um depósito no outro. Só que no depósito, colocaram uma tabuleta, uma placa, dizendo a fábrica de baguete, não sei o quê, com representantes no Brasil. Então, o Lacerda tinha negócios. Essa notícia da multa, a gente pode depreender que o Lacerda tinha os negócios com o Brasil e possivelmente conhecesse pessoas por aqui. Como eu acredito que efetivamente conhece, porque quando ele chega, ele já se ambientou muito bem, né? Ele já publicava em jornal, as suas psicografias, não que ele publicasse, né? Mas as suas psicografias eram publicadas em jornais brasileiros, especificamente no Rio de Janeiro. Ele participava de reuniões mediúnicas, ele ia na Federação Espírita Brasileira, ou seja, ele estava bem enturmado. Então, eu acredito que ele conhecia pessoas por lá através do seu trabalho da fábrica, que tinha agentes no Brasil e também na África. Até é engraçado, porque tem agentes no Brasil e nas Áfricas, diz ali, né? A multa. A multa eu acho que não deu nada. Mas, bom, então o Lacerda continua, né, recebendo as psicografias ali,
E depois, em 1918, aquele afilhado que o Lacerda tinha, ele se forma num curso contabilístico. Era um casal, né? Eu falei, era um rapaz e uma moça. O rapaz se forma num curso contabilístico e, muito feliz, vai até o Rio de Janeiro, porque daí ele vai trabalhar no Banco Nacional Ultramarino. Aí, coitadinho, o rapaz deu azar. O Lacerda deu azar com a chegada do rapaz lá, o Lacerda não está muito bem, estoura uma hérnia, vai fazer uma operação. Acho que talvez o médico não tenha tido a perícia suficiente, deu uma hemorragia interna, deu uma infecção generalizada. Você foi o Lacerda, voltou para casa. Tá? Isso foi, então, em 1918, foi em 6 de agosto, mais ou menos pelas 18 horas, o Lacerda foi lá conversar com o Camilo e com todas essas pessoas. Mas, olha só que interessante, o Lacerda estava psicografando no Brasil. E ele tinha lá um bom volume de psicografias, ele já tinha 3 edições do País da Luz. E o Lacerda, desencarnado, disse assim, vou lançar outro livro. Aí ele fala com um médium carioca, que só assina como JC, aquele jornalista era o JS, esse é o JC, e ele começa a dar instruções. Lá no volume 4, está lá essas psicografias, as instruções, que o Lacerda foi dando as instruções para ele. Olha, meu filho, você bota isso, bota aquilo, tira aquilo, não sei o quê. Deu as instruções de como que era para fazer o livro e depois ele escreve o prefácio. Que tal? Ele não queria parar de trabalhar. Desencarnou, não tem problema. Ele vinha lá, falava com o médium e ficou bem faceiro trabalhando para fazer o volume 4 do País da Luz. Então, essa é a potência que a gente pode ver do médium Fernando de Lacerda. Tá? Ele ainda, aqui eu botei, só para não passar batido, o Memórias de um Suicida sai em 1942, da Ivone Amaral Pereira, mas ele foi escrito muito antes, ela levou muitos anos para publicar esse livro. Nesse livro, o Camilo Castelo Branco fala várias vezes do Fernando de Lacerda. Se vocês abrirem o modelo, a publicação digital do Memórias de um Suicida, e publicar lá Fernando, vocês vão ver que aparece 8 ou 9 vezes. E aí, algumas vezes, não fala Fernando de Lacerda, diz assim, o Camilo falando para o espírito, procura um amigo meu, Fernando, da polícia de Lisboa. Está lá no Memórias de um Suicida. Em 51, o Chico Xavier psicografa Falando a Terra, e aí o Fernando Lacerda vem e dá uma comunicação para o Chico também. E aqui eu quero mostrar para vocês um episódio da senhora Manuela Vasconcelos, que aconteceu em 1992. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou um bom espírita, porque quando eu li aquelas histórias todo do Boto Machado, eu pensei assim, mas que homem danado esse. E fiquei com maus pensamentos para o Boto Machado. Até que eu fiquei sabendo desse episódio que a senhora Manuela Vasconcelos, como eu disse, ela era uma grande pesquisadora, ela pesquisou muito na Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional, e um dia, ela é médium também, ela recebeu uma mensagem, uma psicografia, de uma pessoa, né, que relata a sua chegada no plano espiritual, e essa pessoa disse que foi abrindo os olhos, foi se dando conta, e é recebida por alguém, que ela não reconheceu de imediato, que lhe dizia que era para ela rezar, e pedir auxílio a Deus. E aí, quando essa pessoa se dá conta, ela vê que quem o recebeu era o Fernando de Lacerda. E o Fernando de Lacerda aí lhe diz, olha, você está desencarnado, né? E eu lhe perdoo de tudo que você fez. Era o Boto. Era o Boto que tinha desencarnado. E aí o Lacerda conta para o Boto que ele não se preocupe tanto assim. Que ele dá o seu perdão, mas ele não se preocupe tanto. Porque aquilo tinha sido um acordo que os dois tinham feito. Eles se conheciam há muito tempo. E o Boto assumiu a tarefa de vir para a encarnação, perseguir o Lacerda, para que o Lacerda pudesse espiar uma conduta errada dele. Viu? Eu disse que eu era espírita danado, eu pensei mal do Boto, mas viu?
O mundo tem tantas possibilidades, né? Às vezes eu acho tão engraçado quando é assim, aconteceu tal coisa, aí alguém diz assim, é isso. Não, nossa, são bilhões de possibilidades entre o 0 e o 1, né? Que não... Essa binariedade bobinha, às vezes, das explicações, elas não servem para muita coisa. Mas vamos passar as minhas dúvidas. Várias vezes, lendo sobre Lacerda, eu vejo referências sobre faculdades dele, como clareaudiência, evidência, principalmente sobre cura. Tá? E eu não sei quando que elas começaram a se manifestar. Tem aqui alguma coisa que me leva a pensar o seguinte. Uma dos textos que eu li dizia que o Lacerda tinha uma sala específica para passes e outra para reuniões mediúnicas na sua casa. Só que, se vocês lembrarem, quando ele retorna para Loures, com 19 anos, ele vai para a casa do pai primeiro. Né? Então, eu quero crer que na casa do pai não é que ele fez isso, porque o pai era pobre e a casa provavelmente era pequena. Então, eu acredito que isso aqui se está falando aqui desse período de 1899. Porque só em 1899 ele tem uma casa grande o suficiente para ter uma sala de passe e uma sala de reuniões. Posso eu estar enganado, mas quero crer que sim. Só que eu não vi em nenhum lugar assim... Quando que começou a se manifestar? Eu não sei. Em 1800 e carqueirada, o Lacerda fazia cura com as pessoas. Não tem data. Então eu fiquei com essa dúvida. Prometo que eu vou estudar mais um pouquinho, daí a gente pode conversar. E aí, claro, a outra dúvida é sobre as reuniões de desobsessão, né? Desses passos na casa que ele fazia. Agora, olha os coleguinhas de reunião do Fernando Lacerda. O Martins Velho, né? O Afonso Acácio Martins Velho, que foi o primeiro presidente da FEP. O Dr. Souza Couto, que eu acho que foi o primeiro grande estudioso do espiritismo em Portugal. A Madame Lacombe, que era a médium, né? Mas eu também não sei quando que se iniciaram essas reuniões. Eu não tenho uma notícia assim de uma data certa, exata, de quando isso se iniciou. Está aqui então o nosso amigo bigodudo, Fernando Lacerda, figura esbelta. É um figuraça, eu sou um grande fã do Fernando de Lacerda. Aqui foram alguns livros, artigos, jornais, revistas que eu procurei, tá? O Do País da Luz, volume 1, a gente acha bem fácil na internet, só tem um problema. Ele, na página 192, ele fica louco. Ele tá descoordenado as páginas. Eu acho que a pessoa que digitalizou, o livro devia estar... porque um livro, na verdade, são vários pequenos cadernos, né? Aqueles livros de encadernação mais antiga. Então, eu acho que aquilo se soltou, e aí a pessoa simplesmente passou a digitalizar as folhas soltas como estavam. Se algum de vocês quiser, ou baixa o livro torto e lê o livro torto, ou se quiser, manda um e-mail para mim, que eu consertei o livro. Aí eu recortei, fiz um recorta-cola digital, até ele ficar bonitinho, com as páginas no lugar certo, porque senão eu não ia conseguir terminar de ler. Né? É isso que eu tinha, então, para falar para vocês. E vou deixar aqui... Muito obrigado pela lembrança também, né, que foi feita dos nossos 30 anos lá da CE, lá de Caldas da Rainha. E eu fico à disposição agora, não sei se temos tempo para algumas questões. Nossa, passei 20 minutos do horário. Mas eu faço um meia-culpa aqui, é porque, na verdade, esta aqui, lá a CE de Caldas, foram 2 palestras. Aí aqui eu tive que apertá-las numa só. Então, perdão, tive que correr. E nós só temos a agradecer que foi muito interessante, porque ficamos a saber pormenores que não sabíamos e já tínhamos ouvido várias palestras sobre Fernando Lacerda. Muito obrigada. E não conhecíamos a história do espiritismo de Portugal. Sabíamos fragmentos, mas não do início, das relações, inclusive, de Allan Kardec mencionar
Portugal na Revista Espírita de 1868. 8, 9. Não. É. Portanto, todos esses pequenos, entre aspas, pormenores, são muito importantes. Nós temos conhecimento deles. Quem gosta de estudar espiritismo gosta de saber esses pormenores. E também podemos combinar, o que não conseguiste dizer agora, também podes preparar uma para dizer o resto. Sim. Temos ainda toda a constituição da federação, que é muito importante, né? O período de fechamento, que para mim é um período único vivido por Portugal, porque, veja bem, no Brasil, no final dos 1800, havia uma lei que proibia a prática espiritualista e espírita, só que ela não era aplicada para os espíritas. Os espíritas sempre ficaram livres dessa proibição. Ela era praticada contra as religiões afrodescendentes. As religiões de matriz africana. Né? Então, no Brasil a gente não sofreu, digamos, essa perseguição. Mas Portugal é óbvio, né? Foi tudo fechado. E é até fácil da gente entender, mas eu não vou dar spoiler. O património da Federação Espírita foi toda absorvida pelo Estado Novo. Pois foi. Salvador. Ficou sem ele mesmo. E não voltou mais. Não voltou. Esse já era. Olha, amigo, muito obrigada, foi muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigada por toda esta explicação e pela promessa da continuação. Que agora ficámos todos curiosos, queremos mais. Eu queria perguntar, já não vamos dar espaço para perguntas e respostas? Vamos dar espaço para uma outra, se alguém depois quiser também pode nessa altura fazer mais perguntas e respostas. Mas queria perguntar se queres fazer a prece de encerramento. Claro. Então para nos despedirmos do pessoal lá em casa, porque nós depois aqui vamos continuar a ir às casas espíritas, porque há sempre mais um convívio ao passo espírita, há muito mais do que este bocadinho que aparece lá em casa. Sim. Então, muito obrigada pela tua vinda e obrigada também por continuares agora aqui com esta parte. Vamos só aqui ver. Pronto. Vamos só aqui então para nos despedirmos. E aqui está. E deixem-se então o espaço aberto para a prece de encerramento. Vamos serenar o nosso pensamento e levar nosso pensamento para Deus, nosso Criador, para agradecer por Ele nos permitir fazermos parte da sua criação, agradecer por toda a sua criação, pelo universo, agradecer pelo nosso planeta, agradecer pela vinda do nosso irmão Jesus, que esteve aqui conosco, não para nos salvar, mas para dizer para cada um de nós como que nós devemos nos comportar, como que nós devemos agir para salvar cada um a si próprio. E também vamos agradecer aos mentores dessa casa, muito obrigado pela existência deste lugar, pela existência dessa casa, obrigado a todos aqueles que trabalharam para vir higienizar esse ambiente para que aqui estivéssemos. Eu vou me utilizar agora de algumas palavras do Emmanuel, dizendo que ainda que alguns elementos sejam contrários à ação do bem, que estejamos prontos para desenvolver, é perfeitamente possível nós guardarmos a nossa serenidade, desde que nós saibamos entender as pessoas e as situações, deixando-as onde elas se coloquem e seguindo em frente com o trabalho que compete a cada um de nós. A paz nasce da nossa compreensão em serviço. O serviço na seara de Deus. E esse serviço é mantido pela tolerância com os erros alheios e pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e sem perda de tempo. Enquanto não soubermos perdoar, nós não estaremos livres para nos submeter à prática do bem, segundo as leis de Deus. Deus governa a cada um de nós pelas forças da justiça, mas Ele nos compreende e nos espera com todo o infinito amor. De nossa parte, saibamos igualmente compreender e esperar. Sigamos em paz. Muito obrigado.
Obrigada. Para a semana a mais.